O time que enfrenta o Coritiba nesta sexta-feira está definido pelo técnico Mano Menezes, muito em função dos desfalques que o time apresentou ao longo desta quinta-feira. A lista de relacionados teve mais 2 jogadores que não podem jogar contra o Coritiba em função de sintomas gripais. As negociações por Yuri Alberto se complicam. Isso porque, de acordo com a imprensa paulista, o Corinthians avançou nas tratativas com o jogador ao longo dessa quinta-feira e a concorrência pelo jogador ficou cada vez mais dura. Thiago Galhardo tem um prazo para definir a sua situação e pode chegar a se reapresentar novamente no Internacional, enquanto Bruno Mendes está se despedindo do Corinthians, mas pode ir para o futebol mexicano jogar com Diego Aguirre. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 23 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, um resumo do que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira no Noticiário Colorado para que você fique bem informado, fechado? Eu começo falando sobre o treinamento desta quinta-feira que definiu o time titular que enfrenta a equipe do Coritiba. E a equipe já teve a divulgação dos seus relacionados. E na lista de relacionados, uma definição ainda mais clara de quem vai começar jogando. Isso em função de 2 desfalques que Mano Menezes terá para esta partida de última hora. Paulo Vitor e Alan Patrick não concentraram. Os 2 jogadores apresentaram sintomas gripais, testaram para Covid, aliás, realizaram testes para Covid, mas os testes tiveram resultado negativo. Mesmo assim, eles estão fora da partida em função dos sintomas, em função também de uma preservação. E aí, as dúvidas para o time titular, elas se encerram. O time do Inter terá Daniel no gol, Bustos, Moledo, Vitão e Tauan Lara. Aliás, sobre Tauan Lara, na tarde dessa quinta-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a titularidade do jogador pela primeira vez aos 18 anos de idade e sobre a ajuda que Mano está dando para uma possível renovação contratual do jogador, que esteve bem inviabilizada ao longo dos últimos dias. Clica nesse vídeo para assistir e ter mais detalhes. O meio-campo definido com Gabriel, Edenilson, Depena e Tyson. Na frente, Pedro Henrique, Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Coxa nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, tá? Outros destaques da lista de relacionados. O Inter tem tantos desfalques, e aí, ó, Mercado na defesa, os 3 laterais esquerdos, René, Moisés, Paulo Vitor, o Alan Patrick tá fora, o David tá fora. O Inter tem tantos desfalques que teve que colocar todo mundo na lista. Jogadores que estavam arquivados voltam a concentrar com o time. Caso do Gustavo Maia, caso do Wesley Moraes. Jogadores que não tinham tanto espaço assim no time estarão pelo menos no banco em função da ausência de mais jogadores no plantel do Internacional. Próximo assunto, e já vamos começar a falar sobre mercado de transferências, porque o que todo mundo quer saber é sobre Yuri Alberto, que quer ficar no Brasil, não se reapresentou para o futebol, para o Zenit, tá? Porque ele não quer voltar para a Rússia, e está tendo uma concorrência muito forte pelo seu futebol. E a notícia dessa quinta-feira ela não agrada ao Inter e aos torcedores colorados, porque o Corinthians, de acordo com a imprensa paulista, está avançando na negociação pelo jogador. O Corinthians apresentou uma proposta para o empresário, o Corinthians apresentou um projeto para o Yuri Alberto, e o Corinthians tem algumas armas para vencer essa concorrência pelo jogador. Um time muito forte, que tem Renato Augusto, William, tem Juliano. Um time que joga Libertadores. A marca Corinthians, o Yuri Alberto sabe que se ele for muito bem no Corinthians, ele está a um passo da seleção brasileira. O fato do Corinthians estar em São Paulo e o Yuri Alberto residir em São José dos Campos, é pertinho de São Paulo, então a família dele toda mora lá, fica em conta. O Corinthians tem as armas para convencer o Yuri Alberto a jogar por lá. A questão é que o Inter também tem suas armas. O Yuri Alberto não tem casa aqui, o Yuri Alberto é bem relacionado com o grupo, o Yuri Alberto é bem relacionado com a direção, tem uma identificação com a torcida, com o time. Mas o Inter precisa se mexer um pouco mais rápido, porque o que a gente tem de informação vindo lá de São Paulo, vindo do staff do jogador, é que o Corinthians pulou na frente pelo Yuri Alberto. E o Inter, logicamente, ficou para trás. E o Inter tem que correr para pelo menos equiparar com o Corinthians.
Tem um outro fator, o Palmeiras também está interessado. E aí isso pode embolar um pouco a negociação e fazer com que o Inter tenha tempo de encostar. Mas o Inter precisa se mexer, e rápido. Caso queira o Yuri Alberto, a gente sabe que o Internacional quer e procura esse jogador. Não foi uma quinta-feira de notícias boas para o Internacional no assunto Yuri Alberto. Próximo assunto que eu trago aqui é Thiago Galhardo, tá? Porque em meio a esse imbróglio todo de Yuri Alberto, o atacante está tentando resolver sua vida e procurando um time para jogar, já que no Inter ele tem uma inviabilidade de ambiente, tá? E o Diogo Rossi, meu colega da Rádio Bandeirantes, colocou no seu canal do YouTube uma informação importante. Ele descobriu junto a pessoas ligadas ao Thiago Galhardo que existe um prazo para o atacante definir a sua vida. Final da semana que vem. Ele não encontrou ainda, não recebeu nenhuma proposta. E se ele não receber nenhuma proposta, ele se reapresenta no Internacional no dia 1º de julho. E aí até tem uma possibilidade de, caso ele se reapresente, o Mano utilizar, porque o Mano até demonstrou um certo interesse no jogador. Mas não é a ideia da direção do Internacional utilizar o Thiago Galhardo. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente Alessandro Barcelos em uma conversa comigo lá no Beira-Rio. Ele disse: se não resolver a situação do Galhardo, a gente vai fazer ele se reapresentar. Mas é se não resolver. Não é a ideia principal do Inter. Há uma frustração pelo fato do Thiago Galhardo não encontrar clube e se tem expectativa de que nessa semana ele encontre um rumo, encontre uma equipe para jogar. Mas, por enquanto, não é essa a tendência, tá? Uma última. Bruno Mendes está indo para o Cruz Azul. Se reapresentou no Corinthians. Vocês lembram que eu dizia que eu só acreditava que ele voltaria para o Corinthians se eu visse ele, uma foto dele com a camisa do Corinthians? Saiu essa foto, ele tá por lá. Só que o Cruz Azul está buscando a contratação desse jogador por 2,5 milhões de dólares, que é a proposta que o Inter havia feito. Só que o Corinthians só aceita liberar 25% dos direitos econômicos do jogador. E o Cruz Azul, ao que parece, está de bem, está de boa com essa possibilidade. Então o Bruno Mendes deve se transferir para o Cruz Azul do México realmente, não fica no Internacional, não deve ficar também no Corinthians, que tinha ideia de negociar com o jogador com algum outro clube e conseguiu. Detalhe, o técnico do Cruz Azul é Diego Aguirre. Então um treinador que conhece bastante o Bruno Mendes e vai ajudar, claro, nesse processo de convencimento do uruguaio a jogar no futebol mexicano. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. As odds de Internacional e Coritiba apontam um favoritismo para o Inter. Odd de vitória do Inter 1,55. É uma boa odd. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!